Essa seria a nossa aula de modificadores, né? Onde a gente vai ver basicamente os modificadores FFDebox, Bend e Shell, que são os mais utilizados para quem está começando a modelar. Então, o que a gente viu até agora foi criar uma forma geométrica. Então, a gente pode criar a forma geométrica, aumentar ou diminuir o número de polígonos dessa forma geométrica. E o que a gente não viu até agora, que é bastante importante no processo de modelagem, é poder moldar, né, esse objeto de acordo com o que a gente precisa modelar, né? A gente tem, então, os modificadores para nos ajudar. Tem, por exemplo, esse aqui que é bastante utilizado, que é o FFDebox, onde a gente consegue, a partir desses pontos, vem aqui em Control Points, e a gente consegue deformar esse objeto, né? E deformar ele de acordo com o que a gente precisa modelar, né? Então, a gente vai pegando esses pontos e criando o que a gente precisa. Óbvio que dá pra criar coisas de uma forma bem maleável, né? Um outro modificador que a gente tem, né? Uma outra coisa, quando a gente aplica um modificador, a gente deve vir aqui e colapsar esse modificador, como se a gente estivesse fechando e dito, não, é isso aqui mesmo que eu queria fazer. Então agora eu tenho esse formato aqui, né? Já não tem mais o modificador aqui, usei o modificador e eu tenho esse objeto aqui para eu trabalhar. Posso trabalhar com outros modificadores em cima dele. Um outro modificador que a gente tem que é bastante interessante, vamos usar agora um cilindro. Um outro modificador seria o Bend. Para que serve o Bend? O Bend serve para fazer coisas desse tipo aqui, ou abrir o objeto assim, ou também algo para que ele é bastante utilizado é para isso, torcer, né, esse objeto, principalmente quando é cilindro, né, e você precisa torcer ele, você utiliza o modificador Bend, né. Um outro modificador seria o Shell, né. Para que se utiliza o Shell? O Shell é utilizado para criar uma parede interna, geralmente, né. Então, primeiramente, esse objeto aqui, se você cortar ele, o que acontece? Vamos tentar cortar ele só para ver como que ele é por dentro. Ele não tem uma camada interna, né? A gente só consegue ver os polígonos do lado oposto, né? Do que fica geralmente visível pra gente, né? Que deveria ficar visível pra gente. Então fica só algo escuro, né? Que se eu vou colocar numa aplicação não tem uma forma padrão de comportamento, né? Porque o que eu de fato veria no modelo seria essa face aqui dos polígonos. O modificador Shell, o que ele faz? Ele cria uma parede interna, de modo que se isso aqui, por exemplo, fosse um vaso sanguíneo,
né, eu teria que fazer essa parede interna. Ó, então, agora eu já conseguiria ver, se eu colocasse uma aplicação, né, que isso aqui também vai ter o mesmo comportamento, a mesma visualização desses polígonos externos, né? E aqui eu posso, enfim, modificar, né, a espessura dessa parede, né, por exemplo. A mesma coisa seria para o outro modelo. Se a gente cortar, a gente vai ver que ele não tem nada, né? Uma dica é utilizar a tecla F3, que daí a gente consegue ver mais ou menos também, ó, como é que está o comportamento desse shell, né? Então, quando a gente utiliza aqui o modificador shell, ó, a gente vai ver que criou-se, né, uma parede interna. Ó, se a gente alterar aqui a espessura dessa parede interna, a gente vai ver que, né, que vai sendo modificado. Se a gente cortar, se cortar essa figura igual a gente fez com a outra, a gente vai ter também, né, a visualização desses polígonos internos, como a gente teve aqui. Um outro modificador, acho que seria isso. Tá. Esses são os principais modificadores, né? Aqueles que, para quem inicia a modelagem, inicia-se no processo de modelagem, são cruciais, né? Você vai eventualmente utilizar esses modificadores. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma outra ferramenta que é bastante importante também, né? Uma outra função que é bastante importante, que são os Compound Objects, né? ProBoolean, Boolean, ProQuilter, né? Que a gente vai, como a gente viu na primeira aula, a gente teve uma prévia, né, da utilização da teoria dos conjuntos para associar objetos e chegar também a uma forma, né, que a gente precisa modelar. Então é isso, galera. Por essa aula é só.